A essência da piedade, por João Calvino. A abnegação na vida cristã. A lei do Senhor é a melhor e mais adequada instrução para ordenar nossa vida com dignidade. No entanto, aprove ao nosso Mestre Celeste nos conformar com uma regra mais precisa do que aquilo que é dado nos preceitos da lei. Este é o resumo de tal regra. É dever dos crentes apresentar o próprio corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. É nisto que consiste a sua adoração genuína. Dessa regra é derivada a exortação de que os crentes não devem se conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação de sua mente, a fim de que possam discernir qual é a vontade de Deus, uma vez que a testem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Isto é maravilhoso. Somos consagrados e dedicados a Deus com a finalidade de que não possamos pensar, falar, meditar ou agir, a menos que seja para a glória dele. O sagrado não pode ser usado profanamente, sem que isso constitua injustiça a Deus. Se não somos de nós mesmos, mas do Senhor, são claros os erros de que devemos fugir, bem como o alvo em direção ao qual devemos conduzir toda a nossa vida. Não somos de nós mesmos, portanto, nem nossa razão, nem nossa vontade devem dominar nossos planos e ações. Não somos de nós mesmos, logo, não tornemos a satisfação da nossa carne o nosso fim. Não somos de nós mesmos, então, tanto quanto possível, esqueçamo-nos de nós mesmos e de nossos próprios interesses. Antes somos de Deus, portanto, vivamos e morramos por Ele. Somos de Deus, logo que a sua sabedoria e sua vontade governem todas as nossas ações. Somos de Deus, então corramos, em todos os aspectos de nossa vida, para Ele como nossa única meta apropriada. Quanto progrediu aquele que foi ensinado que não pertence a si mesmo, aquele que tirou a direção e o domínio da própria razão e os confiou a Deus. A praga de nos submetermos à nossa própria regra nos leva diretamente à ruína. Porém, o caminho mais certo para a segurança não é nem saber nem querer nada por conta própria, mas simplesmente seguir a liderança do Senhor. Seja, pois, o nosso primeiro passo abdicar de nós mesmos, a fim de que apliquemos toda a nossa força para a obediência a Deus. Quando me refiro à obediência, não a defino como prestarmos um culto meramente de lábios a Deus, mas como estarmos livres do desejo da carne, entregando nossa mente integralmente à orientação do Espírito de Deus. Os filósofos são ignorantes quanto a essa transformação, o que Paulo chama de renovação da mente, embora ela constitua o começo da vida. Efésios capítulo 4, versículos 23. Eles entronam a razão do homem como governante e pensam que apenas isso deveria ser considerado. Com efeito, concedem e confiam o governo da conduta exclusivamente à razão humana. Por outro lado, a filosofia cristã ordena que a razão humana dê espaço, submeta-se e entregue-se ao Espírito Santo. Agora não somos mais nós que vivemos,
mas é Cristo que vive e reina em nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Outro ponto se segue. Não deveríamos buscar os nossos próprios interesses, mas os do Senhor, de sorte que temos de trabalhar para promover a sua glória. Este é um grande progresso na vida cristã, que praticamente nos esqueçamos de nós mesmos, que em todos os assuntos demos pouca importância às nossas preocupações e que busquemos fielmente dedicar nossas energias a Deus e aos seus mandamentos. Quando a Escritura nos manda desprezar nossos próprios interesses, erradica de nossa alma o desejo de possuir coisas para nós mesmos, de amar o poder e de ansiar pelo elogio dos homens. Ademais, arranca pela raiz nosso apetite pela ambição, bem como nosso apetite por toda a glória humana e outros males secretos. É de fato apropriado que cristãos considerem que sua vida toda tem a ver com Deus. Assim como o cristão submete tudo o que é e faz ao julgamento e decisão de Deus, também lhe consagra devotamente toda a intenção de sua mente. Aquele que aprendeu a considerar a Deus em tudo o que faz, vai sendo afastado ao mesmo tempo de todo pensamento vão. Tal é a abnegação que Cristo diligentemente recomendou a seus discípulos desde o início de seu discipulado. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Uma vez que a abnegação ocupe o coração, expulsa os males do orgulho, arrogância e prepotência, assim como da avareza, luxúria, gula, covardia e tudo mais que nasce com o amor próprio. Por outro lado, onde a abnegação não reina, os piores vícios florescem descaradamente. Ou se há alguma aparência de virtude, é corrompida pelo desejo depravado por glória. Nenhum homem quer livremente fazer o que é certo, sem primeiro renunciar a si mesmo de acordo com o mandamento de Deus. Aqueles que não foram tomados pelo senso de necessidade e de abnegação perseguiram a virtude por uma questão de louvor. Ademais, muitos filósofos, tomados de arrogância, recomendaram buscar a virtude apenas para seu próprio benefício. Recomendam que se procure a virtude apenas por questão de orgulho. Deus também não se contenta com aqueles que buscam elogios efêmeros. Ele não se contenta com aqueles que têm coração inchado e manifestam ter recebido a recompensa nesta vida. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6 e 16. Prostitutas e coletores de impostos estão mais próximos do reino dos céus do que tais pessoas. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes afinal, para acreditardes nele. Mateus capítulo 21, versículos 31 e 32. Entretanto, ainda precisamos entender claramente a natureza dos obstáculos que impedem um homem, quando este não nega a si mesmo, de andar no caminho certo. Porque acertadamente se disse: há um mundo de vícios escondidos na alma do homem. Você não encontrará nenhum remédio adequado para tais vícios a não ser negar-se a si mesmo, desconsiderar suas próprias ambições
e levar sua mente a buscar inteiramente aquelas coisas que o Senhor requer de você e buscá-las porque agradam a Ele. Em outras partes das Escrituras, Paulo mais claramente, embora de forma breve, enumera as várias partes da vida bem ordenada. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Nessa passagem, depois de estabelecer que a graça de Deus nos motiva, Paulo remove dois obstáculos que severamente nos impedem de liberar nosso caminho para adorar a Deus. Primeiro, nossa inclinação natural à impiedade. Segundo, os desejos mundanos que buscam nos enfeitiçar ainda mais. Ao referir-se à impiedade, ele alude não apenas à superstição, mas a qualquer coisa que dispute seriamente com o temor a Deus. Já as paixões mundanas são os desejos da carne. Então ele nos manda, fazendo referência a cada tábua da lei, despir-nos de nossas inclinações naturais e negar-nos a nós mesmos, isto é, resistir ao que nossa razão e vontade demandarem. Agora, cada ação correta na vida pertence a uma das três categorias: autocontrole, retidão e piedade. Destas, autocontrole significa pureza e domínio próprio, bem como empregar de forma cuidadosa e inculpável as coisas que possuímos e agir com paciência quando nos falta algo. Retidão significa observar todos os requisitos de justiça para darmos a cada um o que lhe é devido. A piedade nos separa das impurezas do mundo e nos une a Deus em santidade genuína. Estes três, autocontrole, retidão e piedade, quando unidos por um laço inquebrantável, tornam-nos completos. Contudo, em verdade, nada é mais difícil do que se despedir da razão carnal e subjugar, na verdade, conquistar nossos desejos e nos juntar a Deus e a nossos irmãos. Nós estamos, em essência, contemplando a vida dos anjos, mesmo enquanto marchamos pelo lamaçal da imundícia mundana. Paulo nos traz novamente à memória a esperança da abençoada imortalidade, a fim de livrar a nossa alma de todos os laços e admoesta-nos a não contendermos pela retidão sem que nutramos esperança. Porque Cristo apareceu primeiro como nosso Redentor e, por ocasião de sua segunda vinda, trará o fruto da redenção que nos garantiu. Dessa maneira, Paulo subjuga todas as tentações que nos incomodam e nos impedem de aspirar a uma glória celestial. De fato, ele nos ensina a viver como forasteiros neste mundo, para que não percamos nossa herança celestial. Além disso, entendemos dessa passagem, Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, que negar a si mesmo diz respeito, em parte, a homens e, em parte, na realidade, sobretudo, a Deus. A Escritura nos manda viver com os homens de modo que prefiramos a sua honra à nossa própria, devotando-nos de boa fé para promover seu bem-estar. Romanos capítulo 12, versículo 10. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Assim, a Bíblia nos dá mandamentos que nossa alma é incapaz de cumprir, a menos que se esvazie de suas inclinações naturais. Cada um de nós pensa ter um motivo justo para exaltar-se e desprezar todos os outros quando os compara consigo. Nosso amor próprio nos arruína com tal cegueira. Se de fato Deus nos presenteou com algo bom, nós imediatamente fazemos disso a base para louvar-nos a tal nível, que não apenas ficamos inchados, mas quase explodimos de orgulho. Nós ocultamos cuidadosamente dos outros os nossos vícios abundantes e fingimos que estes são pequenos e insignificantes. De fato, iludimos-nos tanto que às vezes abraçamos nossos vícios como virtudes. Quando outros possuem dons que admiraríamos em nós mesmos, ou até dons melhores do que os nossos, rancorosamente os ridicularizamos e depreciamos, recusando-nos a reconhecê-los corretamente como dons. De maneira semelhante, quando outros possuem vícios, não nos contentamos meramente em apontá-los. Antes, dura e severamente, os reprovamos e até os exageramos com perversidade. Assim, nossa arrogância cresce conforme buscamos nos exaltar acima dos outros, como se fôssemos diferentes deles. Com efeito, não há quem, cheio de irreverência e ousadia, não despreze e menospreze os outros. Sim, o pobre se submete externamente ao rico, os comuns aos nobres, os servos aos mestres, o iletrado ao educado. Mas não há quem não nutra uma grande opinião de si mesmo. Todos bajulam a si mesmo e carregam, por assim dizer, um reino no próprio peito. Consideram arrogantes os homens que, para se satisfazerem, criticam o caráter e a moral dos outros. E quando a contenda surge, seu veneno irrompe. Contanto que tudo esteja caminhando tranquila e prazerosamente, eles se apresentam com alguma gentileza. Porém, na realidade, quão poucos há que podem manter tal aparência superficial de modéstia quando são apunhalados ou provocados. O único remédio para isso é arrancar pela raiz essas doenças tóxicas, o amor pela contenda e o amor pelo ego, que estão implantadas profundamente dentro de nós. A Escritura promove esse desarraigamento com o seu ensino, pois ela nos ensina que aquilo que Deus nos deu não são, de maneira alguma, dádivas originadas de nós mesmos. De fato, são dons gratuitos de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago capítulo 1, versículo 17. Aqueles que se vangloriam com os dons que possuem revelam a própria ingratidão. Pois quem é que te faz sobressair, como diz Paulo? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pelo reconhecimento constante de nossos vícios, retornemos à humildade. Fazendo assim, não haverá nada em nós para nos orgulharmos, mas, pelo contrário, haverá muito para nos colocar em nosso lugar. Por outro lado, somos chamados a respeitar e elogiar quaisquer dons de Deus que vejamos nos outros e a honrar aqueles a quem tais dons residem. Seria uma vergonha para nós negarmos a honra daqueles que Deus considerou dignos de honra. Ademais,
com o fim de não insultarmos aqueles a quem devemos honra e boa vontade. Somos ensinados a fazer pouco caso de seus vícios, mas, evidentemente, sem os admirar e, assim, encorajá-los. Dessa maneira, agiremos não apenas com moderação e modéstia, mas também com graça e cordialidade para com os outros. Nunca alcançaremos humildade genuína senão quando tivermos nosso coração saturado de abnegação e respeito pelos demais. Encontraremos muitas dificuldades enquanto tentarmos diligentemente buscar o benefício de nosso próximo. Não faremos nenhum avanço, a menos que coloquemos de lado a preocupação com nós mesmos. De fato, a menos que nós, de alguma maneira, coloquemos de lado nosso próprio ego. Como, a não ser que renunciemos a nós mesmos e nos comprometamos inteiramente com os outros, podemos produzir as obras que Paulo identificou como o amor? O amor, diz ele, é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. E assim por diante. Com que força devemos resistir à nossa própria natureza para que consigamos observar o mandamento que nos ordena não buscar nossos interesses? Nossa natureza nos inclina para o amor próprio. Como resultado, não é com facilidade que negamos a nós mesmos ou a nossos desejos para buscar o bem dos outros. Estamos ainda menos dispostos a desistir do nosso direito a algo e dá-lo ao próximo. Para nos guiar pela mão a tal abnegação, a Escritura avisa-nos que qualquer coisa que recebamos livremente do Senhor é-nos dada para o bem comum da Igreja. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Assim, o uso correto de todas as dádivas que recebemos é o livre e generoso compartilhamento dessas dádivas com os outros. Não se pode imaginar princípio mais certeiro ou exortação mais efetiva para seguir essa regra do que isto. A Escritura ensina-nos que todas as dádivas que usamos são-nos dadas por Deus. E elas são dadas com esta lei da nossa fé, que sejam empregadas para o bem do nosso próximo. Mas a Escritura ainda vai além do comparar tanto a nós quanto as dádivas que recebemos a membros de um corpo humano. Nenhum membro do corpo existe para servir a si mesmo. Nem cada membro existe meramente para o seu próprio uso. Antes, cada membro coloca suas habilidades à disposição dos demais. Além disso, nenhum membro do corpo recebe para si mesmo vantagem alguma além daquela que beneficia o corpo inteiro. Logo, o que quer que um homem piedoso seja capaz de fazer, deve fazê-lo por seus irmãos. Deve considerar os próprios interesses apenas à medida que tem em mente a edificação geral de toda a Igreja. Que isto, então, seja a nossa regra de bondade e benevolência. Somos meros mordomos dos dons que Deus nos deu para ajudar o nosso próximo. Devemos prestar contas de nossa mordomia, e a mordomia correta é abastecida pela regra do amor. Por consequência, não devemos meramente juntar o zelo pelo bem dos outros com a preocupação por nosso próprio bem-estar. Antes, temos de nos preocupar com o nosso próprio bem-estar para o bem dos outros. A fim de nos ajudar a entender melhor que essa lei da mordomia
corretamente se aplica a qualquer dom que recebemos de Deus, ele a aplicou aos menores dons de sua bondade nos tempos antigos. Ele mandou que as primícias da produção de seu povo fossem oferecidas a ele. As primícias do fruto da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Êxodo capítulo 23, versículo 19. Dessa maneira, o antigo povo de Deus testificou que era errado extrair qualquer lucro de sua produção antes dela ser consagrada a Deus. Ora, se os dons que Deus nos deu são, em última análise, santificados para nós depois de nossas mãos os haverem oferecido de volta ao seu autor, qualquer uso deles, que não tenha o aroma agradável de oferta, será um abuso corrompido deles. Mas nós nos esforçaríamos em vão para aumentar a riqueza de Deus ao oferecer-lhe nossos dons. Já que nossa bondade, como o profeta diz, não alcança a Deus, devemos praticá-la para seus santos que estão na terra. Salmo 16, verso 2 e 3. Logo, nossos dons caridosos são comparados a sacrifícios santos, já que correspondem àqueles sacrifícios que foram requisitados pela lei. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Ademais, a fim de que não fiquemos cansados de fazer o bem, o que de outro modo com certeza ocorreria imediatamente, devemos entender o próximo ponto apresentado pelo apóstolo, que o amor é paciente e não se exaspera. O Senhor nos instruiu a fazer o bem a todas as pessoas de todo o mundo, muitas das quais são dignas de boas ações, quando julgadas por seu próprio mérito. A Escritura, porém, vem em nosso socorro com a melhor das razões, para que façamos o bem a todas as pessoas. Ela nos ensina a não considerar os outros pelos seus méritos, mas a considerar neles a imagem de Deus, a quem devemos honra e amor. Ainda a imagem de Deus deveria ser mais diligentemente considerada naqueles que são da família da fé, porque foi renovada e restaurada em nós pelo Espírito de Cristo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Portanto, você não tem motivo para evitar quem está diante de você e precisa do seu serviço. Suponha que ele seja um estrangeiro. O Senhor, no entanto, o selou com sua própria marca, a qual é familiar a você, de forma que Deus o proíbe de desprezar sua própria carne. Suponha que ele seja desprezível e indigno. O Senhor, porém, o apresenta como alguém que lhe aprouve ornar com a própria imagem. Suponha que você não lhe deva nada pelo que ele fez, mas Deus, a quem você sabe que é obrigado por causa dos tantos benefícios maravilhosos que já lhe concedeu, se coloca, por assim dizer, no lugar daquela pessoa. Suponha que ele seja indigno mesmo dos seus menores trabalhos em prol dele. Contudo, a imagem de Deus, segundo a qual esse indivíduo é encomendado a você, garante que você dará tudo de si e tudo que possui. Suponha que um homem não apenas não mereça nada de você, mas também o tenha provocado com injustiças e injúrias. Nem mesmo isso é motivo para você deixar de envolvê-lo com afeto e de cumprir os seus deveres de amor para com ele. Ele merecia, você poderia dizer, algo muito diferente de minha parte. Mas o que o Senhor mereceria? Quando ele lhe manda perdoar aquele homem por qualquer pecado que tenha cometido contra você, chama-o a fazê-lo, não porque aquele homem o mereça,
mas porque o próprio Deus perdoou você. Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. Esse é o único caminho para atingirmos o que não apenas é difícil, mas inteiramente oposto à nossa natureza humana. Isto é, amar aqueles que nos odeiam, pagar o mal com o bem e abençoar os que nos amaldiçoam. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Precisamos nos assegurar de que não vivemos na maldade dos homens, mas de que consideramos a imagem de Deus neles. Tal imagem, ocultando e suprimindo seus defeitos, atrai-nos por sua beleza e dignidade a amá-los e recebê-los. Essa automortificação, portanto, somente tomará lugar em nós quando cumprirmos todas as exigências do amor. Não as cumprimos quando meramente executamos os deveres externos do amor, mesmo quando não negligenciamos nenhum deles, e sim quando os fazemos com uma afeição sincera de amor. Pode acontecer de alguém cumprir suas obrigações inteiramente como deveres externos e ainda assim estar distante de executá-los pela razão certa. Por exemplo, você pode ver certas pessoas que querem parecer muito generosas, embora não deem coisa alguma sem se ressentirem de quem recebe a sua generosidade por meio de expressões orgulhosas ou palavras arrogantes. Disto decorre a miséria na qual essa era infeliz afundou-se, do fato de que dificilmente alguma dádiva de caridade é feita, pelo menos por parte da maioria dos homens, sem que haja desprezo por aqueles que a recebem. Tais vícios não seriam tolerados nem mesmo entre os pagãos antigos. Requer-se mais dos cristãos do que oferecer um rosto sorridente e tornar agradáveis seus deveres por meio de palavras amigáveis. Eles devem imaginar-se na situação da pessoa que precisa de sua ajuda, compadecendo-se de sua desventura, como se eles próprios a carregassem e sentissem. Assim, serão compelidos, em virtude de um sentimento de misericórdia e humanidade, a oferecer-lhes ajuda como gostariam de recebê-la. Aqueles que têm essa mentalidade e se aproxima da tarefa de ajudar seus irmãos, não contaminará seus deveres para com os outros com arrogância ou ressentimento. Ele não desprezará um irmão a quem presta ajuda por ter ele precisado dela, nem sujeitará seu irmão a si mesmo como devedor. Nós, claro, nunca ridicularizaríamos um membro ferido que o resto do corpo trabalha para reviver. Nem consideraríamos aquele membro em particular em débito para com os outros membros do corpo, só porque recebeu mais ajuda do que ofereceu. A ajuda que diferentes membros do corpo mutuamente oferecem uns aos outros não deveria, de acordo com a lei da natureza, ser considerada um favor, e sim uma obrigação cuja recusa seria antinatural. Pela mesma razão, quem executa uma única obrigação não deveria se considerar livre de fazer mais, como geralmente acontece quando pessoas ricas, depois de oferecerem algo de si, deixam que outros cuidem das necessidades restantes, como se estas já não fossem sua responsabilidade. Antes, todos devem considerar a si mesmos, não obstante quão ilustres sejam, devedores de seu próximo. Além disso, não devem limitar o exercício da bondade para com os outros, senão pela insuficiência de seus próprios recursos. Visto que essa bondade é feita segundo a extensão e alcance destes, deve se conformar à lei do amor.
Discutamos novamente de forma mais completa a parte central da nossa abnegação, a qual, como eu disse, diz respeito a Deus. Seria supérfluo reiterar as muitas coisas que já mencionei acerca disto. Bastará aqui discutir como a abnegação nos molda para sermos calmos e pacientes nesta vida. Então, ao lutarmos por conveniência ou por tranquilidade nesta vida, a Escritura chama-nos a submeter as nossas vontades e tudo que é nosso ao Senhor, entregando-lhe as afeições de nosso coração, a fim de que sejam dominadas e refreadas. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Nossa luxúria é furiosa e nossa avareza sem limites para perseguir prosperidade e honra, buscando poder, amontoando riquezas e coletando todas as coisas vãs que parecem nos dar grandeza e glória. Por outro lado, tememos e odiamos grandemente a pobreza, o anonimato e a humildade, de modo que evitamos essas realidades de toda maneira. Assim, vemos que aqueles que organizam a vida de acordo com seu próprio conselho têm uma disposição inquieta. Vemos quantos truques tentam, quantas buscas exaurem para garantir os objetos de sua ambição ou avareza, enquanto tentam evitar, por outro lado, a pobreza e a humildade. Portanto, para não se emaranharem em tais laços, os homens piedosos devem manter esta direção. Primeiramente, não devem desejar, almejar ou esperar prosperidade por qualquer outra razão que não seja a bênção do Senhor. Que segura e confiantemente eles se lancem e descansem nessa bênção. A carne pode parecer perfeitamente suficiente para si mesma, enquanto avança por seus próprios esforços, ou se eleva através do próprio zelo, ou é assistida pelo favor dos homens para alcançar honra e prosperidade. No entanto, é certo que todas essas coisas serão inúteis e que nós não alcançaremos nada por nossos talentos e esforços, exceto na medida em que o Senhor nos leva a ser bem-sucedidos. Por outro lado, a bênção divina por si mesma encontra um caminho, apesar de todo o obstáculo, para trazer todas as coisas a um fim feliz e próspero para nós mesmos. Em segundo lugar, é evidente que somos capazes de obter para nós inteiramente, a parte da bênção divina, alguma glória e riqueza, assim como frequentemente vemos grandes honras e prosperidades acumuladas por homens ímpios. Não obstante, o que quer que obtenhamos, tornar-se-á em mal sem a bênção de Deus. Em segundo lugar, é evidente que somos capazes de obter para nós inteiramente a parte da bênção divina, alguma glória e riqueza, assim como frequentemente vemos grandes honras e prosperidade acumuladas por homens ímpios. Não obstante, o que quer que obtenhamos, tornar-se-á em mal sem a bênção de Deus, já que aqueles em quem a maldição de Deus permanece não provam a menor felicidade verdadeira. Obviamente, não deveríamos desejar o que nos torna mais miseráveis. Supondo que aceitemos que o método para obtermos toda a prosperidade e sucesso desejáveis descansa inteiramente na bênção de Deus e que, sem ela, todo tipo de miséria e infortúnio espera por nós, então também é verdade que não devemos nos esforçar com ganância para obter fortuna e honra, seja confiando em nossa habilidade natural ou persistência, seja dependendo de favores de homens ou descansando em um sonho vazio de boa fortuna. Pelo contrário, devemos sempre olhar para o Senhor, de modo que, por seu cuidado,
sejamos guiados em qualquer destino que Ele queira nos dar nesta vida. O resultado será, em primeiro lugar, que nós não nos apressaremos para capturar a fortuna e apossar-nos da honra por meio de atos ilegais, traição, maus instrumentos ou ganância, ferindo assim nossos próximos. Antes, perseguiremos aquelas coisas que não nos afastam da inocência, pois quem pode continuar e esperar pela ajuda da bênção divina enquanto comete vários males, roubos e outras maldades? Afinal, assim como a bênção de Deus não alcança pessoa alguma, senão as que são puras de pensamento e atos, ela, da mesma forma, escapa aos que nutrem pensamentos impuros e se entregam a atos perversos. Em segundo lugar, um freio será colocado em nós para que não ardamos no desejo indomável de ficarmos ricos, nem na ganância pela honra. Não é vergonhoso para alguém buscar a ajuda de Deus para obter aquelas coisas que deseja, quando estas são contrárias à palavra de Deus? Pois aquilo que Deus amaldiçoa com sua própria boca não será acompanhada do auxílio de sua bênção. Por fim, se a nossa esperança e desejo não tiverem sucesso, seremos, mesmo assim, impedidos de nos impacientarmos e amaldiçoarmos a nossa condição, qualquer que seja. Afinal, entenderemos que maldizer assim nossa condição seria murmurar contra Deus, o qual distribui riquezas, pobreza, honra e desprezo de acordo com a sua vontade. Resumindo, aquele que descansa na bênção de Deus, da maneira que descrevi, não empregará meios maldosos. Ele sabe que não ganhará nada, na busca frenética das coisas que os homens normalmente perseguem. Se ele prospera, não atribuirá isso a si mesmo ou à própria diligência, iniciativa ou sorte. Antes reconhecerá a Deus como o autor de sua fortuna. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. João capítulo 3, versículo 27. Se os negócios de outros prosperam, enquanto ele faz pouco progresso ou mesmo regride, suportará sua pobreza com mais paciência e moderação de espírito do que um homem ímpio aguentaria um sucesso que ficasse aquém do seu desejo. Porque o homem piedoso tem este conforto, que lhe provê maior segurança do que os mais altos montes de fortuna ou poder. Ele sabe que os seus negócios são ordenados pelo Senhor, de forma que, como tais, promovem sua salvação. Vemos esse sentimento em Davi, o qual, enquanto seguia a Deus e se fiava em sua lei, declarou: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, assim é minha alma para comigo. Salmo 131, versos 1 e 2. Há outras circunstâncias em que aqueles que são piedosos devem permanecer firmes, em paz e paciência. Tais qualidades devem se estender a todas as situações que encontramos nesta vida. Ninguém, então, além daquele que se devotou inteiramente ao Senhor, negou a si mesmo de forma adequada, de sorte que todo aspecto de sua vida seja governado pela vontade dele. A pessoa, assim, serena em sua alma, não se julgará miserável, nem reclamará rancorosamente contra Deus pelo destino que teve na vida, independentemente do que lhe sobrevenha. A verdadeira necessidade de ter tal disposição é clara se você considerar a quantos eventos imprevistos somos expostos nesta vida. Somos continuamente afligidos por uma doença ou outra. A praga avança.
somos cruelmente atormentados por calamidades de guerra. A geada e o granizo tornam a terra estéril e deixam-nos com pouco, devorando nossas expectativas pela colheita do ano. Esposa, pais, filhos e parentes próximos são arrebatados pela morte. Lares são consumidos pelo fogo. Esses são eventos que fazem os homens amaldiçoarem a própria vida, desprezarem o dia que nasceram, menosprezarem o céu e a sua luz, enfurecem-se com Deus e, sendo fluentes em blasfêmias, acusarem a Deus de injustiça e crueldade. Mas o crente deve, nessas mesmas circunstâncias, considerar a misericórdia e a bondade paternais de Deus. Se um crente então vir sua casa esvaziar-se pela partida dos que vivem com ele, ainda assim não deve cessar de louvar ao Senhor. Antes deve-se voltar a este pensamento: a graça do Senhor continua a habitar em minha casa e não a deixará desolada. Se o crente vir sua colheita se consumir pela seca, doença ou geada, ou ser esmagada por granizo, e a fome o ameaçar, mesmo assim, ele não deve desesperar-se em sua alma, tampouco irar-se com Deus. Antes, deve persistir com confiança nessa verdade. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. Salmo 79, 13. Deus, nessa situação, será o nosso provedor, ainda que a terra seja estéril. Se o crente for afligido por doença, não deve ser abalado pela severidade de sua dureza, a ponto de explodir em impaciência e demandar de Deus uma explicação. Antes, considerando a justiça e a brandura da disciplina de Deus, deve entregar-se à paciência. De fato, o crente deve aceitar o que vier com um coração gentil e grato, pois sabe que tudo foi ordenado pelo Senhor. Ademais, não deve teimosamente resistir ao governo de Deus, sob cujo poder ele colocou a si mesmo e a todas as suas questões. Que os cristãos, portanto, tornem sua prioridade afastar do próprio peito aquele tolo e infeliz conforto dos pagãos, os quais, para reforçar seus espíritos contra todos os eventos adversos, acreditam-nos a sorte. Eles pensam que é tolo irar-se contra a sorte, já que ela é indiferente, aleatória e cega, infligindo suas dores igualmente aos que merecem e aos que não merecem. Ao contrário, a regra da piedade é reconhecer que a mão de Deus é o único juiz e governador de toda sorte. E uma vez que sua mão não é imprudentemente levada à fúria, distribui a nós tanto o bem como o mal, segundo sua ordenada justiça.